Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. No dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o recesso forense. Vamos entender por que o recesso forense é importante também para os advogados. A ideia do recesso é justamente garantir com que todos os operadores do direito, todas aquelas pessoas que trabalham no fórum, os juízes, os advogados, que eles tenham um período de descanso sem ter que se preocupar com prazo. Vamos imaginar, se não fosse isso, como é que o advogado poderia tirar férias? Poderia descansar com prazos correndo, prazos vencendo. E se você pensar em grandes escritórios, tudo bem, você vai ter um outro profissional para poder realizar a atuação. Mas para aqueles pequenos escritórios, a gente vai observar que às vezes a pessoa trabalha sozinha, esse é o único momento em que ela consegue realmente descansar e cuidar um pouquinho da sua mente, que isso é muito importante. Mas quando a gente vai observar o recesso forense e perceber que isso é uma tradição do judiciário brasileiro, a gente vai perceber que a gente tinha uma variação muito grande. Por exemplo, na Justiça Federal, a gente tem recesso forense de 20 de dezembro até dia 6 de janeiro. Na Justiça Estadual de Pernambuco, a gente tem a divisão do recesso em dois períodos. A gente tem o recesso natalino e o recesso junino. Então a gente vai ter uma divisão muito grande, uma coisa que não acontece, por exemplo, na Justiça Federal. A gente não tem recesso no meio do ano. Só na Justiça Estadual tem isso. Então, como tem uma variação muito grande, a gente teve uma uniformização, pelo menos da suspensão dos prazos, principalmente dos processos cíveis, por parte do legislador do Código de Processo Civil. Lá no artigo 220 do CPC, do Código de Processo Civil, a gente tem a previsão de suspensão dos prazos processuais cíveis de 20 de dezembro até dia 20 de janeiro, inclusive. Mas olha só, suspensão dos prazos não significa recesso. O recesso, ele implica suspensão dos prazos, mas implica também suspensão do expediente forense. A gente só vai ter realizado durante o recesso aqueles atos que são urgentes. Apenas atos urgentes serão celebrados durante o recesso, de 20 de dezembro a 6 de janeiro, no caso da Justiça Federal, e também naquele prazo previsto para a Justiça Estadual. Agora, no entanto, mesmo depois do retorno do recesso para a atividade normal de expediente forense, a gente ainda vai ter a suspensão dos prazos processuais até o dia 20 de janeiro. Mas do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, a gente não vai ter férias. A gente ainda vai ter atuação. A gente ainda vai ter trabalho interno, vai ter trabalho também de atendimento ao público em geral. Então, a gente tem que compreender que a ideia de recesso não é uma ideia de férias do judiciário, de um período a mais de descanso para os servidores. Na verdade, não é isso. Quando a gente tem a suspensão dos prazos sem suspensão de expediente, a gente vai ter, nesse caso, pessoal, um período em que o fórum deve trabalhar, os juízes devem trabalhar, os servidores devem trabalhar, devem produzir atos, devem produzir decisões, mas o prazo ainda não voltou a correr. A gente tem que lembrar que, mesmo durante o recesso, que é esse período em que eu vou ter a suspensão de prazo e suspensão de expediente, atos urgentes poderão ser praticados. Então, por exemplo, o juiz de plantão, todo fórum vai ter um juiz de plantão, pelo menos um magistrado de plantão, ele vai acabar proferindo decisão para aquelas situações mais sensíveis, aquelas situações que vão exigir uma atuação imediata por parte do magistrado. Então, nesse caso, pessoal, a gente vai entender que, embora não tenha expediente, eu tenho funcionamento do Poder Judiciário em regime de plantão. E depois que acabar o recesso, a gente tem a volta do expediente normal, mas esse expediente vai tendo a suspensão dos prazos até o dia 20 de janeiro. Mas, mais uma vez, suspensão de prazo não é férias. Então, juízes e servidores voltarão a trabalhar. Tá? Então, não é porque a gente está com prazo suspenso que não vai ter trabalho no Poder Judiciário. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau!